Oi, professor, aqui é Emily Dalcortivo. Então, gente, eu vou falar sobre o campo elétrico. O que ele é? Ele é uma deformação do espaço que ocorre devido à presença de uma carga elétrica e é representado pelas linhas de força. O campo elétrico ele é uma grandeza vetorial, ou seja, ele precisa de um módulo, uma direção e um sentido. A gente pode pensar no campo elétrico como uma aura que envolve toda e qualquer carga elétrica, não existindo uma carga elétrica em seu respectivo campo elétrico. O campo elétrico é uma parte real, mas não material, de qualquer carga elétrica, e é impossível desvincular uma carga elétrica do seu próprio campo elétrico. Se a carga elétrica se movimentar, o seu campo elétrico acompanhará o movimento. Então, em relação à determinação do campo elétrico em função da força. É assim, o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme é fixa, é igual à razão entre a força elétrica e a carga de prova, ou seja, E igual a F sobre Q. A direção é a mesma de F e o seu sentido depende do sinal da carga de prova. Se Q for maior que zero, o sentido é o mesmo da força. Se Q for menor, o sentido é o contrário da força. A carga de prova é a carga que não está fixa. Ela é assim chamada porque se ela se movimentar, prova que naquela região existe um campo elétrico externo a ela. Então, em relação à determinação do campo elétrico em função da carga geradora, é o seguinte: o módulo do vetor do campo elétrico gerado por uma carga fixa Q num ponto P situado a uma distância D da carga é dado por E igual a K vezes Q sobre D ao quadrado. Resultantes do campo elétrico. O que são? O campo elétrico resultante é a soma vetorial dos campos elétricos individuais. Então, referente às linhas de força, eu vou falar algumas características. A primeira, elas partem sempre da carga positiva e chegam na carga negativa. A segunda, o vetor do campo elétrico e o vetor da força elétrica são sempre tangentes às linhas de força do campo elétrico. A terceira, as linhas de força nunca se cruzam. A única que se cruza é a tangente. A quarta, o campo elétrico é tão mais intenso quanto mais próximas as linhas estiverem. Então, representando as linhas de força, existem três tipos: as linhas de força de carga isolada, a que tem atração entre a carga positiva e uma carga negativa, e as linhas de repouso entre a carga positiva. Então, referente ao campo elétrico uniforme, é o seguinte: um campo elétrico é uniforme quando em qualquer ponto dessa região o vetor campo elétrico possui o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Ele é gerado por placas paralelas carregadas com carga do mesmo módulo e sentido ao contrário.